Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Que bom podermos estar juntos, glorificando o nome do Senhor nesse lugar. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Vida do nosso irmão André Firmino, nossa irmã Ludmila. São irmãos de aliança. Amém? E qualquer coisa que eu fizer de errado aqui, cobra deles. Brincadeiras à parte, irmãos. Me chamo Marcos, eu sou pastor da Igreja Batista Casa de Paz em Duque de Caxias. Eu estou com a minha esposa aqui me acompanhando, glória de Deus. Nossos filhos ficaram em casa, porque nós viemos direto do trabalho. E se fosse pegar eles, não ia dar tempo, a gente ia chegar muito atrasado. O trânsito hoje estava uma loucura, né? Brasil, Dutra. Mas nós chegamos aqui para a glória de Deus e eu quero exaltar o Senhor por esse grande feito. Amém? Muitos tentaram levantar hoje e não conseguiram, mas nós estamos de pé. Glória a Deus. Amados, abra comigo sua Bíblia, por favor, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 22. Queria ler um texto aqui, apenas 5 versos, mas eu queria tirar algumas lições desse texto para a glória de Deus. 1 Samuel 22, quantos acharam? Diga achei. Diz assim o versículo 1: Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrar com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes foram ali e formaram um bando ao seu redor e o proclamaram chefe. Havia cerca de 400 homens que o acompanhavam. De lá, Davi partiu para Mispá, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe: permita que meu pai e minha mãe fiquem aqui até que eu saiba o que Deus fará por mim. E assim ele os deixou sob o cuidado do rei de Moabe, e lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na fortaleza. O profeta Gate, entrando, recomendou a Davi e disse: não te demores em teu refúgio, parte e entra no território de Judá. Então Davi saiu e foi esconder-se na floresta de Herete. Diga amém. Sente-se por alguns minutos. Amados, quando me foi feito o convite e me dado o tema, confesso que foi difícil de encontrar alguma coisa, mas em oração a gente encontra tudo. Através da oração a gente encontra tudo. E muitas das vezes aquilo que Deus tem para nós vai provocar um racha em alguns lugares. Não porque nós queremos rachar, mas é porque a unção dele não suporta em alguns lugares. Quando Deus tem algo para a gente, alguns lugares às vezes fica pequeno. Quando Deus tem algo para nós, nós crescemos de uma tal maneira que incomodamos pessoas do lado, da frente, de trás. E essa unção, esse incômodo, não é porque nós somos soberbos, não é porque nós somos arrogantes, mas é porque Deus nos olhou e nos escolheu e nos elegeu para alguma coisa. Deus, Ele nos chama para ser representantes do seu governo. E todo representante de governo, ele tem que se posicionar. Ele não pode chegar no meio de uma situação e não saber o que fazer. Todo aquele que é escolhido por Deus para ser seu representante, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele tem que falar, ele sabe como se posicionar. E é assim que Deus espera que nós possamos daqui para frente seguir. E muitas das vezes aquilo que Deus tem conosco vai provocar, vai
levantar inimigos que a gente nem esperava, e a gente nem, às vezes você nem achava que você tivesse inimigos, mas eles se levantam. Por quê? Porque eles são comandados por um espírito humano. Há um espírito humano que governa esses homens e essas mulheres. Por quê? Porque eles são participantes de um governo humano. A Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno, e quando ele fala em mundo, ele fala em sistema. O grego ali é cosmos, sistema, é mundo. Não fala das coisas que foram criadas, mas fala da submissão daquele que está debaixo do governo desse sistema. Então esses homens que não conseguem compreender aquilo que Deus tem para mim e para você, eles se fazem de inimigo. E essa é a vida de Davi. Davi estava pastoreando, cheirando a ovelha, e na antiga aliança, ser pastor não é como hoje, que é status. Ser pastor, na antiga aliança, não é como hoje, que todo mundo quer ser pastor, porque parece que pastor é rico. Pastor tem muito dinheiro, tem dinheiro sobrando na conta. Pastor é famoso. Não, ser pastor na antiga aliança era como se fosse, me perdoa se alguém estiver aqui, mas como se fosse um gari. No Rio de Janeiro se chama gari. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia: se você não estudar, você vai ser gari. Hoje todo mundo quer ser gari porque ganha bem. Mas alguns anos atrás, esse cargo de limpar a rua era um dos mais baixos que a sociedade podia ter. Então, quando alguém queria enfatizar que deveria estudar, ele falava: se você não estudar, você vai catar lixo na rua. E um pastor na antiga aliança era assim, ele vivia sujo, ele vivia cheirando a ovelha, ele limpava as fezes de ovelha. E muitas das vezes pessoas que trabalhavam como pastor roubavam seus senhores, então eles eram mal vistos. Hoje não, hoje ser pastor é status. Qualquer um vira pastor. É só entrar na internet, pagar uma taxa, um boleto, e ir a Minas Gerais que ele é consagrado. Na verdade, ele pode ser consagrado até apóstolo. Só ele escolher a unção que ele quer receber. Mas Davi estava lá pastoreando, e Deus o escolheu. Porque Deus, ele não chama ninguém desocupado. Deus, ele chama pessoas que estão trabalhando. Deus, ele gosta de pessoas que trabalhem, porque Deus é trabalhador. Deus, ele fez todas as coisas, irmãos. Eu costumo dizer que Deus, ele até Gênesis 1:26 fez tudo pela sua verbalização. Deus criou todas as coisas pela sua voz. Mas quando chega em nós, irmãos, o negócio é diferente. Quando chega em nós, na hora de criar o ser humano, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não nos fez pelo som da sua voz, mas ele colocou a mão na massa. Todos nós aqui temos a impressão digital de Deus. Não me cabe falar sobre isso aqui agora, senão eu vou entrar no outro assunto, que é DNA. Mas não me cabe aqui agora, porque o tempo não me dá. Mas você tem a impressão digital de Deus. E todos nós, segundo João capítulo 1, verso 12, afirmamos essa impressão digital de Deus quando recebemos o Filho dele como Senhor e Salvador. Porque ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, todo aquele que recebe o Filho tornou-se, deu o direito de ser considerado filho. Nós não somos mais criaturas, somos filhos. E essa questão de ser filho é que incomoda. Mas Davi está lá pastoreando, cheirando a ovelha. Tem alguém que está no trono, tem alguém que está governando, mas que não está fazendo aquilo que Deus queria que fizesse. Me permita, pastor Eduardo, falar isso. Há um tempo de troca de governo, não é por causa da política, não. O mundo espiritual está convergindo para trocas de governo. Algumas pessoas Deus está tirando do trono, e Ele vai levantar outras pessoas que vão fazer aquilo que Ele quer. Algumas pessoas tiveram a oportunidade, eu ouso dizer que em Belfor Roxo algumas pessoas tiveram a oportunidade de governar segundo o querer de Deus, mas não o fizeram. E é chegado o tempo da troca do governo. Deus está tirando algumas pessoas de cena para colocar outros que estão trabalhando, porque vão fazer aquilo que está no coração dele, não no coração seu. Então Davi é esse homem
que foi separado por Deus, consagrado por Deus, e agora, por causa dessa unção, ele é perseguido. E aí o que acontece? Davi agora, devido à perseguição daquilo que ele tem, alguns costumam dizer daquilo que carrega, daquilo que Davi tem, ele precisa fugir. Ele precisa fugir do convívio dos pais, ele precisa fugir do convívio dos amigos, ele precisa fugir do convívio da onde ele estava acostumado. Por quê? Porque ele carrega algo grande, ele carrega algo precioso, ele carrega algo que o sistema humano não consegue comportar, porque não tem olhos espirituais para enxergar. Toda vez que alguém se levanta em perseguição a você, não é porque a pessoa não gosta de você, é porque os olhos espirituais dela estão fechados e não conseguem compreender aquilo que Deus tem na tua vida. Oh, aleluia! Por isso que você é perseguido, por isso que falam mal do teu jeito. Ele prega estranho, ela louva diferente. Não é porque você é diferente, é porque você tem algo que é diferente, que ele não consegue, que ela não consegue enxergar. E Saul era esse homem, não conseguia enxergar aquilo que Davi era. Ele olhava um menino, ele olhava alguém que era pastor, ele olhava alguém que era uma família do interior. E aí Davi agora ele precisa correr, fugir. Então, escute o que eu vou te dizer. As circunstâncias forçaram Davi a fugir. Foi nesse contexto que ele chega na caverna de Adulão. Algumas circunstâncias que nós estamos vivendo, irmão, vão nos forçar a ir para um lugar secreto. Algumas circunstâncias que nós estamos vivendo, aleluia, vão nos fazer voltar mais para a Bíblia. Algumas situações que nós estamos vivendo vão nos fazer mais orar. Por quê? Porque Deus não gosta de pessoas acomodadas. Deus gosta de pessoas que estão se movimentando. Deus ama pessoas que estão trabalhando em prol do seu reino. Então, se você trabalhava e parou, fica tranquilo, porque uma perseguição vai te levar para um lugar secreto. Davi chega agora nesse lugar chamado Adulão. Alguns historiadores vão dizer que Adulão é um território que fica entre Judá e na região normalmente designada Cefelá. Adulão tem o seu significado, o nome Adulão tem um significado, tem ideia de refúgio, esconderijo. Adulão provavelmente é localizado entre Gate e Hebron, cerca de 25 quilômetros a sudeste de Jerusalém. As proximidades de Adulão tinha muitas cavernas e grutas, e foi nesse lugar que Davi foi passar um tempo. Adulão, para alguns historiadores, é um conjunto de cavernas, não é um lugar específico, mas é um conjunto de cavernas ou grutas, que entrando ali ninguém consegue achar, só quem tem o mapa daquele lugar, quem tem conhecimento. E esse lugar foi o lugar que Davi foi se refugiar. A Bíblia vai nos apresentar 3 textos que falam sobre Adulão. Josué 12, 15, 35 e 2 Crônicas 11, 7. Fala muito pouco desse lugar. Mas hoje a arqueologia já revela muitas coisas sobre esse lugar. Então, para a gente começar a caminhar aqui, as circunstâncias vão nos forçar a ir para um lugar secreto. Você acha que a sua vida, irmão, quem gosta de maré mansa é onda. Onda que gosta de maré mansa, porque ela consegue ir, quebra, volta, tranquilo. A vida do crente não é maré mansa não, irmão. A nossa vida é uma vida de batalha. A nossa vida é uma vida de constante guerra. Quando você pensa em parar, se levanta alguma coisa que você precisa voltar para a sua posição. Sabe qual é o nosso problema, André? É que nós estávamos acostumados a ficar na torre de vigia. Estávamos clamando por milagre. Estávamos clamando por uma intervenção divina. Aí Deus abre a porta, Deus cura, Deus traz milagre, faz processo na justiça se mover. A bênção chega, você é promovido, troca de casa, troca de carro, faz o cabelo, emagrece. E aí você relaxa quando isso acontece, e aí você deixa o teu turno.
Você deixa a sua espada, deixa o seu escudo e vai para um lugar de tranquilidade. E sabe o que está acontecendo? Enquanto você está descansando, o diabo está trabalhando para destruir a sua casa, a sua família, o projeto de Deus no teu ministério. Mas pastor, a Bíblia fala que o Senhor não pisca, nem dorme. Sim, o Senhor não pisca e o Senhor não dorme, mas existem coisas que Deus não vai fazer, porque é critério nosso fazer. Mover a pedra somos nós que temos que mover, mas fazer morto ressuscitar, quem faz é Ele. Então as circunstâncias, por que, pastor? As circunstâncias me levam para o lugar secreto, porque você parou de fazer aquilo que você fazia antes. Você antes tirava um tempo de oração de madrugada. Eu me lembro quando eu comecei o ministério, quando eu assumi a igreja, eu orava todo dia 3 horas da manhã. Na época da pandemia eu fazia live 3 horas da manhã. Enquanto durou a pandemia, Deus falou, faz live. Eu fazia live e ainda ia orar de madrugada. Tinha dia que eu não estava aguentando, eu estava estourado. Eu começava a orar na live, Senhor, em nome de Jesus. Aí sumiu os comentários, pastor, está dormindo? Pastor, acorda. E aquele tempo, minha esposa está aqui, foi um tempo de explosão na nossa igreja. Irmãos, no tempo da pandemia, todo mundo perdeu membro, a gente começou a ganhar pessoas. Ofertas não pararam de chegar. Nós não atrasamos um dia de aluguel, não atrasamos um dia de luz nem de água. Por quê? Porque nós estávamos onde Deus queria que nós estivéssemos, orando na posição de pé. Aí a igreja cresceu um pouquinho, o pastor ficou altivo. Aí ele parou de orar 3 horas da manhã, parou de ler a Bíblia de madrugada, parou de estudar. Começou a terceirizar aquilo que era dele para outro fazer. Aí o que Deus faz? Deus sopra um vento. Tira um, tira outro, tira o braço, tira o pé. Você fica sem o que fazer. Aí Deus fala, agora eu quero que você entre no lugar que você nunca deveria sair. Então escuta o que eu vou te dizer. Existem situações que vão existir para te levar para um lugar secreto em Deus. Porque se não for assim, você não desperta. Na época da pandemia, nós ficamos 4 meses em casa. As pessoas passavam mensagem assim, não vejo a hora de voltar ao culto, a adoração na congregação com os irmãos. Eu dizia na igreja, nas lives, cuidado, Deus ouve a oração. Você quer voltar, Deus vai te dar oportunidade para voltar. Mas não pode fazer como antes não, tá sol, não vai para a igreja. Foi para a festa no sábado à noite, não vai domingo de manhã. Tem oração, não aparece, tem culto quarta-feira, não vai. Deus está nos dando uma chance de recomeçar, fazer algo novo, fazer algo diferente, mostrar para Ele algo que a gente nunca mostrou, entregar uma adoração que a gente nunca entregou, dar uma devoção que a gente nunca deu. Sabe o que aconteceu, irmãos? A igreja voltou. Voltou a toda, porque depois que voltou nunca mais parou. Cadê os crentes que falaram que tinha saudade do culto? Caiu uma agulha em casa, não vai dar para ir para a igreja hoje não. Marca as coisas no dia do compromisso do culto a Deus. Pastor, mas eu posso cultuar a Deus, mas e a congregação? E a comunhão com os santos? E a convergência que há nesse lugar? Eu acredito no poder da convergência que há na igreja, irmão. Na consagração, na congregação dos santos, dos justos, na reunião dos santos. Eu creio quando os justos estão aqui orando, no poder do joelho que se dobra, das mãos que se levantam, do clamor que é dado espontâneo, sem ser aquele clamor romano, que todo mundo já sabe como é que é, mas é algo que nasce no coração de Deus, para o teu coração, e tu coloca para fora. Então existem situações que te levam para o secreto, para quê? Para você voltar ao que você era antes, crente. Segundo, quando você vai para esse lugar secreto, esse lugar secreto, ele te proporciona um encontro. Davi, ele estava fugido, e quando ele chega em Adulão,
As pessoas ouvem falar que ele está lá e diz assim: e ouviram seus irmãos e toda a sua casa, e desceram para ter com ele. Quer dizer, quando Deus te leva para um lugar secreto, é para ele ter um encontro. É para ele ter um encontro contigo e ainda organizar a tua casa. Porque não adianta tu ir para um lugar secreto se a tua casa é uma bagunça. Não adianta você, oh aleluia, não adianta você estar num lugar secreto comendo coisas de Deus, recebendo coisas de Deus, mas se você não coloca a tua casa em ordem. Você tem que colocar a tua casa em ordem. Então Deus está levando algumas pessoas para um lugar secreto para colocar a casa em ordem, para ter encontro. Oh, aleluia! Deus está te levando para um lugar secreto para tu se encontrar com teu filho, para tu se encontrar com a tua esposa, para tu se encontrar com a tua família, porque tu anda muito atarefado, crente. Tu anda muito atarefado que não tem tempo de ter um encontro com o pai e com a mãe em casa. Aí Deus te para, te leva para um lugar secreto. Aí a Bíblia fala: e ouviram seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali e foram ter com ele. Teve que ter uma perseguição, teve que ter um lugar de esconderijo, para eles poderem se encontrar. Sabe, irmãos, nos últimos dias, nós vemos uma movimentação da igreja, mas uma movimentação estranha. A igreja não se movimenta mais de acordo com aquilo que o céu quer. A gente tem se movimentado de acordo com os nossos interesses e as nossas vaidades. Por isso que Tiago fala: de onde vem as contendas e a ira do meio de vós? Vem dos próprios membros. Nós precisamos entender que há um tempo, seja a comunidade evangélica, seja a igreja batista, seja a Assembleia de Deus, seja a presbiteriana, há um tempo que Deus está estabelecendo para manifestar o governo dele. Segundo, Adulão não é lugar de pessoas que vivem normalidade, mas de pessoas que estão vivendo deixa eu ler aqui de novo, vivendo uma vida de anormalidade. Porque se você estiver na normalidade, você não vai para Adulão. Você está com dinheiro, recebeu hoje, está com dinheiro. Tu vai para o culto? Vai nada, tu vai para o rodízio. Alguém aqui gosta de futebol? 3 ou 4. Ninguém aqui é Flamengo não, né? Graças a Deus. Todo mundo encontrou a cruz aqui? Mas o Senhor Jesus está disputando espaço até com o Flamengo hoje. Basta o bendito jogo cair quarta-feira, 8 horas da noite. Irmãos, eu fico vendo as expressões das torcidas. Os caras vão para lá, pulam, gritam, fazem sinalzinho. E na hora da igreja de adorar o Deus eterno, eu acho que ela está gritando muito, né? Nada a ver essa música para hoje. Mas para o time de futebol, para o partido político, os caras estão se matando. Então, irmãos, presta atenção. Adulão não é um lugar de pessoas que estão vivendo normalidade. Olha o que diz o texto. Verso 2, parte B. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Eu não sei você, mas um desses versos aqui se encaixa comigo. Eu tenho vivido isso. Por quê? Porque eu não estou vivendo uma normalidade. Porque se eu estivesse vivendo uma normalidade, eu estava distante de Deus. E muitas das vezes Deus vai nos marcar para não nos perder. Deus nos marca para não nos perder. Então, pastor, por que eu vivo em tempestade? Por que eu vivo em luta? Por que eu vivo? É porque Deus, Ele não quer te perder. Porque sabe, se Ele te der aquilo que você pede, você não volta para agradecer. Deixa eu te contar uma história rapidinho, para o nosso horário. Uma mãe, um pai conversando com a filha falou assim: pai, me dá um cavalo. O pai riu, criança, menina de 7, 5, 6 anos, riu, falou: minha filha, como papai vai te dar um cavalo?
Mas o filho é insistente naquilo que ele quer. Aí ele falou assim: pai, eu já planejei tudo. É igual você orando a Deus: Senhor, eu já tenho todo o esquema. Nós vamos comprar o cavalo, pai, vamos criar ele no tapete e amarrar ele no abajur. O pai começou a rir. Tá bom, minha filha. Deixou aquilo passar. E a filha vinha insistindo toda hora: pai, compra um cavalo, pai, compra um cavalo. Até a hora que o pai ignorou, não respondeu mais. A filha ficou de bico com o pai, ficou de mal com o pai. Passou-se o tempo, a filha cresceu, amadureceu. E aí o pai, lembrando dessa história, perguntou: minha filha, Ludmila, você ainda quer um cavalo? Aí a Ludmila virou para o pai e falou assim: pai, deixa isso para lá, eu era tão infantil. Como que nós vamos criar um cavalo na nossa sala? Tem muito crente assim. Ele está pedindo coisas que ele não suporta. Eu vou repetir. Ele está pedindo coisas a Deus. Ele está gastando tempo, ele está gastando energia, ele está gastando psicológico, espiritual. Está levando a família dele para gastar isso naquilo que Deus falou que não é para fazer. Deus me dá um cavalo. Imagine a oração, a gente orando aqui agora. Se Deus pudesse abrir agora os céus e a gente pudesse ver a oração de alguns, você ia estar ouvindo alguns orando: Senhor, me dá um cavalo para botar na minha sala. Senhor, eu quero um boi. Senhor, eu quero uma vaca. E Deus falando assim: eu não posso atender, porque você não tem estrutura para receber, e isso não foi feito para aquilo que você quer. Então, quando você está num lugar secreto, irmãos, você consegue discernir aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer fazer. Quando você está num lugar secreto sendo tratado por Deus, Deus começa a fazer você amadurecer. Porque enquanto tu é novo, tu só pede, mas depois que tu amadurece, você começa a ouvir. E ouvir é melhor do que pedir. O problema é que a gente pede mais do que ouve. Sabe qual é o problema dos crentes de hoje? Aqui não acontece não, só lá na Casa de Paz em Caxias. Tem certeza que não. Galera, aqui é top. Lá na igreja que eu pastoreio, o pessoal primeiro faz as coisas para depois orar a Deus. Aí quebra a cara. Aí vem conversar com o pastor. Aí o pastor fala: mas irmã Ludmila, a irmã orou a Deus? Não, pastor, mas o meu coração... Ei, ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Pastor, como ouvir a voz de Deus num tempo sombrio? A voz dele é inconfundível. O problema é que tem muitas vozes no meio do arraial do povo de Deus. Tem vozes até parecidas com a dele. Por isso que Deus te tira da onde tem uma multidão. Aleluia. Ele te tira de onde tem uma multidão e te leva para um lugar secreto. Porque enquanto tu está na multidão, tu não consegue ouvir a voz dele. Mas quando tu está lá no silêncio, você consegue ouvir a voz dele, que é doce, é suave. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que é tempo de você querer ouvir a voz de Deus. No lugar secreto, você encontra Deus. Porque lá não é lugar de normalidade, lá é lugar de quem está. Não sei se aqui a expressão é essa: chutando o pau da barraca. Hoje eu cheguei, hoje eu sei, esse culto, se não for esse culto eu vou embora. Deus está falando: não vai embora não, vem para o lugar secreto. Aleluia. O texto me fala também que essas pessoas que se juntam com Davi, a King James, que é a versão que eu li, diz que e se formou um bando. Mas escuta o que eu vou te dizer: todo bando pode virar um exército. Todo bando pode virar um exército bem treinado. Então eu vim aqui nessa noite para dizer que Deus vai começar a mandar pessoas fora da normalidade para cá. Porque esse lugar é refúgio. Oh, aleluia. Esse lugar é refúgio.
Deus vai começar a trazer pessoas, as pessoas vão falar: ah, foi um bando para aquela igreja lá, fica tranquilo, porque esse bando, Deus vai transformar num exército. Historicamente dizendo, esses homens endividados, com espíritos desgostosos, devendo pessoas, se tornaram os 400 de Davi. Esses homens se tornaram os valentes de Davi. Então, preste atenção, todo bando na mão de Deus vira um exército, na mão do diabo vira tráfico, mas na mão de Deus vira exército. Aleluia! Santo é o Senhor. Aleluia. Adulão é lugar de conhecer o que Deus tem para nós e o que Ele fará. O versículo 3 diz: e foi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar o meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Quando a senhora vai para o lugar secreto, não vai à toa. Há um propósito de Deus te levar para um lugar de intimidade. Mateus 6,6 é a prova disso. Entra no teu quarto, ora o teu pai em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não é isso que a gente fala, Mateus 6,6, a oração do secreto? Mas o que é secreto? Secreto é intimidade. Secreto tem a ver com intimidade. E por que Jesus, quando vai fazer a analogia da intimidade, ele coloca um quarto? Porque ele está pensando no casal. Na igreja você me vê de calça comprida e blusa, mas no meu quarto a minha esposa me vê de camisa, de camiseta. Na igreja você me vê de tênis, mas no meu quarto a minha esposa me vê descalço. A intimidade, o lugar secreto é um lugar de intimidade. Intimidade revela o que? Revela a nudez. Deus quer te levar, escuta o que eu vou te dizer. Deus, Ele quer te levar para um quarto secreto para ver a tua nudez e te revelar coisas íntimas. Te escandaliza isso? Mas quarto é lugar de nudez. Porque quando tu está no quarto não tem maquiagem. Aleluia. Quando tu está no quarto não tem prancha. Quando tu está no quarto não tem blush. Não tem aquele negócio que parece um pavão que as mulheres botam hoje. Não tem essas coisas. No quarto é lugar de intimidade, que você tira o aplique, aleluia, que você tira a maquiagem, aleluia, que você tira os cílios, que você tira aquilo que estava mais, e você fica da maneira que você vê. Assim Deus quer tratar com você. Ele quer te tirar da onde você está, porque tem muita voz falando ao teu coração, quer te levar para um lugar secreto, para ver a tua intimidade, para ver a tua nudez. E para quê, pastor? Para Ele revelar coisas que só tem no coração dEle, que é exclusiva para você. Existem coisas em Deus que é exclusiva para nós. Nem a minha esposa vai receber, porque é para mim. Eu volto para Davi. Antes de Adulão, apareceu um gigante. Aí ninguém queria enfrentar o gigante. Aí ele apareceu levando um queijo, um pão, um suquinho. Ele aparece lá, vê o filisteu afrontando o povo. Ele fala: pô, não tem ninguém para ir não? Eu vou. O que está dando? O que está dando? Não, ó, se for e vencer, o rei vai dar a filha e ainda vai isentar a família dele dos impostos para o resto da vida. Davi falou: é meu. É meu. E aí ele se apresenta. Saul olha para ele, fala assim: é você? Tão magrinho assim, não tem mais ninguém não? Repare que é a segunda vez que alguém olha para ele e menospreza a postura. Davi fala assim: vai lá na minha sala, pega a minha espada, pega meu escudo, pega a minha armadura e coloca nele. Colocam aquilo até em Davi. Mas Davi não consegue se movimentar. Por quê, pastor? Porque a armadura de Saul não foi feita para Davi. Entendeu? Existem coisas que você está querendo, mas não foi feita para você. Oh, aleluia. Eu sou pastor de igreja.
A minha mensagem ela mudou muito, irmãos. Depois que eu assumi a igreja, esse negócio de itinerância para mim não dá certo. Porque você chega numa igreja, você prega algo descompromissado, porque você quer voltar naquele púlpito. Um pastor de igreja não, quando ele sobe ao púlpito, ele vai subir para alimentar a sua igreja. A minha mensagem ela mudou muito nesse sentido. E muitas das vezes a gente fica olhando alguns caras que estão na internet, a gente fica olhando uma galera que está na televisão, a gente fala: Senhor, eu quero um ministério igual a dele, só que a armadura de Saul não é para Davi. Oh, aleluia, está esquentando. É assim mesmo, porque eu sou batista. Batista demora, eu sou renovado, tá? Mas demora a pegar no tranco pra caramba. Eu já estou até acostumado a pregar com a igreja que não dá glória. A minha igreja não dá glória. Quer ficar todo mundo travado, esperando alguém declinar, errar uma palavra. Errou! Aí vem para a escola dominical querer debater. Por que anjo não tem sexo? Eu sei lá por que anjo não tem sexo. Isso vai trazer salvação para alguém? Não, me fala, isso traz mudança de vida para alguém? Ah, então se o anjo tem sexo ou não, é ele com Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, irmãos, adulão é lugar de conhecer o que Deus tem para nós e o que Ele fará. Quando Ele te leva para um lugar secreto, não é à toa. Não é porque você está sendo penalizado. Escuta o que eu vou te dizer. Se eu não me engano, é Gênesis 2,15. Se eu não me engano, mas não precisa abrir não. Você vai entender o contexto. Quando Deus, Ele mostra o jardim para o homem e para a mulher, Ele fala assim: tu pode comer disso aqui de tudo, mas aqui você não pode chegar. Deus estabeleceu um limite. Limite não é para nos punir. Limite é para preservar a nossa vida e nos guardar. Então às vezes você acha que Deus está te punindo porque está te levando para um lugar secreto. Não, Ele está te guardando. Você não está vendo, mas Ele está te guardando. Maria não sabia, mas ela já estava gerando algo grande, até que o anjo chega e fala: agraciada. E ela fala, a Bíblia vai dizer, ele estranha a saudação. E no diálogo ela fala assim: olha, essa situação não é para mim não, essa parada não é para mim não. Por quê? Porque eu sou virgem. Maria, o que descerá sobre ti é do Altíssimo, é grande, Maria. Porque quando Deus dá, você nem consegue enxergar, porque Ele já te deu coisas que você ainda não viu, que você ainda não sabe, mas que está crescendo. Ah não, vou repetir, irmão. Vou repetir. Deus, quando vai nos leva para um lugar secreto, Ludmila, é porque Ele já preparou algo para nós que nós não vimos, não ouvimos, ainda não chegou no nosso coração. Ele já está trabalhando e a gente não sabe. Pastor, esse texto fala de salvação, amém, eu apliquei aqui agora. Então Deus te leva para um lugar secreto para te preservar. Deus colocou um limite, aqui vocês não podem passar. E eles passaram. Então o sistema do mundo que governa esse mundo, ele quer que você rompa limites. Pastor, como é isso? Come demais, vai lá. Come até você ter ânsia de vômito. Bebe até você cair. Cheira até teu nariz sair sangue. Fuma até tu ficar doidão. Rompa limite, porque romper limite é maneiro, é legal. Essa é a cultura do mundo, mas a cultura do céu é: aqui tem um limite, aqui você não passa. Por quê, Senhor? Porque se você passar, vai conhecer o bem e o mal. Eu não entendo porque eu estou nessa posição. Eu não entendo porque eu estou nesse lugar. É porque Deus está preservando a tua vida, cara. Eu não entendo porque Deus tirou algumas amizades de perto de mim. Isso me lembra Jesus. Jesus na casa de Mateus, Levi, pregando. Pregou para Levi, Levi quis fazer uma festa. Quis que os amigos dele ouvissem a mesma coisa que ele ouviu, a mesma mensagem impactante, que amigo bom é esse. Amigo bom vai te levar para Jesus, não vai te levar para outras coisas não. Nem que tu vá arrastado numa maca, mas tu chega a Jesus. Amigo bom é esse. Aí Jesus está lá, pregou para Levi. A Bíblia fala que Jesus está conversando com pecadores, com os fariseus, está conversando lá. Na porta tem os escribas, os fariseus. E a Bíblia fala assim: e perguntando ao seu discípulo, disse: teu mestre come com pecadores? A Bíblia fala que no mesmo instante, e ouvindo Jesus.
Existem conversas que você não ouve, querido. Existem rodinhas que estão sendo montadas e falando sobre você que você não sabe. E aí você não entende porque Deus está tirando algumas pessoas do teu lado. Mas fulano era tão bom, fulano era tão legal. É porque ele está tirando do teu lado, porque ele já ouviu coisa que você não ouviu. Pastor, mas eu fiquei sozinho no ministério. É porque ele tirou algumas pessoas que estavam tramando coisas que você não sabia. Quantos entendem isso? Diga amém. Ô glória. Está esquentando, pena que o horário vai acabar. 5. Adulão também é lugar de cuidado. Versículo 4. E trouxe os parentes do rei ao rei Moabita e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve naquele lugar forte. Então, enquanto Davi esteve naquele lugar forte, os pais dele estavam seguros com Moabe. E ele estava no lugar secreto que Deus queria. Quando você vai para o lugar secreto, Deus também cuida de você lá. Como é isso, pastor? Só você lembrar de Elias. O corvo vinha, entregava a carne, e ele bebia água do riacho. Alguém vai dizer, não, aquilo ali não é corvo não, aquilo ali é mercador. A Bíblia diz que é corvo, então eu acredito que é corvo. Porque se eu for acreditar que é mercador, eu tiro a divindade do texto. Então é corvo. Então quando Deus te leva para o lugar secreto, até cuidar da tua alimentação, Ele cuida. E engraçado é que Deus manda carne. Por que carne? Porque Ele precisa se fortalecer. Carne é para nos fortalecer. Você come carne para se fortalecer. Se você quiser emagrecer, tu come frango. Mas carne vermelha é para emagrecer, é para sustância. Então, irmãos, todas as vezes que você estiver num lugar secreto, Deus estará cuidando até da tua alimentação. Eu não entendo porque Deus mandou jejuar 48 horas, porque Ele está preservando a tua saúde. Eu não entendo porque Deus mandou fazer um jejum de Daniel de 21 dias. Eu não gosto de legonha, porque Ele está preservando a tua saúde, crente. Você acha que está fazendo um jejum espiritual, mas Deus está purificando você por dentro igual um detox. Por quê? Porque Deus te quer com saúde. Deus te quer de pé, glorificando o nome dEle. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite aqui. Você doente não glorifica o nome de Deus, mas você glorifica o nome de Deus com saúde. Mas pastor, eu estou doente, que bom, porque hoje é o lugar de você ser curado. Porque esse é o lugar secreto. Por que é lugar secreto? Porque Jesus disse, isso aqui não é lugar de mercadores, mas é casa de oração. Aqui é a casa de oração. Então não dá para entender o crente que ficou depois da pandemia em casa, cultuando em casa, Cristo em casa, sei lá o que é em casa, mas não vem mais para o culto. Por quê? Porque aqui é lugar de oração. Esse é o lugar de oração. Escuta o que eu vou te dizer um negócio. Aqui é lugar de entregar a Deus algo. Culto quer dizer oferta, adoração. Adoração é entrega. Então quando você sai de casa, que você vem para cá, você está cultuando, você está dando a Deus algo. Está dando o seu tempo, que poderia ter dado até mais, né? Mas só está dando 1h30. Mas tudo bem. Crente brasileiro é assim mesmo. Você está dando a sua intelectualidade, que você está pensando aqui. Enquanto eu prego, você começa a pensar. Você está guardado espiritualmente nesse lugar. Porque tem anjos, tem milícias de anjos nos cercando. Então você está dando a Deus culto. E o melhor de tudo, racional. Quando você chega em casa, é o lugar de pedir. Porque você vai para o lugar secreto. Então culto é lugar de dar. E lugar de pedir é em casa. Mas aonde eu recebo? No culto. Vou repetir. Lugar de pedir, Ludmila, é em casa. Mateus 6,6. Lugar secreto. Lá você está nu. Está igual Isaías, mostrando as nádegas. Está lá, na intimidade. Deus está vendo tudo isso aí, porque tudo antes de você se formar, antes de você nascer, Ele já tinha escrito sobre você, já sabe o que é, já sabe o sinal, onde tem sinal, onde não tem. Deus já sabe tudo. Aí tu está lá na tua intimidade, na adoração. Em adoração, eu me rendo a ti. Está lá adorando.
Aí no meio da adoração tu começa a chorar. Eu só queria levantar as minhas e deixar lá. Eu tá chorando. Estava adorando, agora está chorando, daqui a pouco começa a orar. Deus está ouvindo, porque aquilo ali é lugar secreto. Tu sai dali renovado, limpa a barba, o olho está apertadinho de tanto chorar. Tu sai dali outra. Aí tu chega na igreja, tu já pediu em casa, no lugar secreto. Aí agora tu chega no meio da congregação, tu veio dar para ele agora louvor, honra, majestade. Tu veio dizer que ele é santo, sublime. Tu veio dizer que está apaixonado por ele, que ele é o Senhor da tua vida, o Senhor da tua casa. Tu veio dizer que ele é aquele que abre o mar vermelho. Tu veio dizer que tu vai cantar o hino, porque ele vai dar a vida. Tu veio declarar aqui. Aí ele, por sua misericórdia, porque viu a sua vida com Deus no secreto, aí no público ele te recompensa. Quem pegou isso, diga amém. Lá no secreto, você se derramou, vim me derramar, lançar aos seus pés. E aí no público, que ninguém sabe o que você orou, ninguém sabe que você está com a diabetes alta, ninguém sabe, só na intimidade. Ninguém sabe que a tua pressão está descontrolada, ninguém sabe que apareceu um mioma. Só ele sabe. E aí lá na intimidade você está, Senhor, não falei nem para o meu pastor, não falei nem para a intercessora. Oh, rabaxarabacantarabassai. Oh, meu Deus, me ouve. Oh, meu Deus, você rasga suas vestes. Oh, meu Deus. Chora. Aí tu chega no culto. Aí tem alguém que está ativado igual a você, aleluia, que carrega algo que o mundo não entende. Ele também está ligado naquilo que Deus quer fazer, você está me entendendo? Aí ele começa a entoar cântico que está dentro do coração de Deus, não dentro do teu coração. Você tem que buscar cântico que está no coração dele, não no seu. Aí você pega os cânticos que estão no coração dele e faz aqui, joga para a igreja, é um L, vem de Deus, passa por você e vai à igreja. Aí você está adorando, não está sabendo. Aí tem outro vaso que estava na intercessão também. Aí daqui a pouco começa, tá me incomodando aqui. Aí daqui a pouco, meu irmão, chega alguém perto de você. Meu irmão, posso orar por você? Deus está mandando orar por você aqui agora. Aí o pastor Eduardo pega o microfone e começa a liberar sentenças, decretos divinos. Aí você pega aí o câncer vai embora, o demônio vai embora, a mentira vai embora, a fofoca vai embora. Oh, aleluia. Vai sendo estabelecido um lugar de adoração, vai sendo manifestado agora na terra aquilo que está no céu. Por quê? Porque você estava no lugar secreto, pedindo intimidade, você estava no lugar secreto, adorando a Deus. E aonde vai ser manifesto? Na congregação que você é membro. Não vai ser na congregação do outro, vai ser na congregação que você é membro. E tem muita gente que saiu do lugar que Deus plantou por vaidade, saiu do lugar que Deus plantou por meninice, por não ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de homens. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer que esse lugar é o lugar da intimidade, é o lugar do encontro, é o lugar da cura, da santidade, é o lugar do encontro com Deus. Aleluia. Aí ele chega, o lugar está preparado. O Reuel tem uma música que ele canta: nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos. Sabe, irmãos, tem obreiros aqui, diga amém. Sabe qual a importância de você chegar cedo? É você ativar o lugar, é você preparar o lugar. Oh, aleluia. Agora chega em cima da hora, chega atrasado depois do louvor. Não, irmão, Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser obreiro, para ser cooperador, voluntário, sei lá, como chamam aqui, diácono, colégio presbiterial, Deus te chama para chegar cedo. Você chega aqui, já está preparando um ambiente. Quando o teu pastor chega, ele já chega pronto. Triste coisa é um pastor chegar e a igreja ainda está fechada. Triste coisa é um pastor chegar e o ministério não está preparado. Triste coisa é um pastor chegar e não tem intercessão. Oh, olha, triste coisa, eu digo como um pastor,
Triste coisa é um pastor chegar no púlpito da sua igreja para pregar, depois de uma revelação que Deus deu, e não vem ninguém. Ele se preparou, Deus deu uma revelação. Quando ele olha a igreja, 3 pessoas ali, 5 aqui. O ministério de louvor ainda está blém, 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 blém. Não chegam cedo, não ensaiam, não preparam o ambiente e atrapalha quem quer orar. Quer ver um exemplo? Tu está orando, aí o tecladista vai, tipo afinando aí, vai, tipo afinando. Vai. É afinando que fala? É o quê? Acertando o som, vai, fica bem, bem. E ele ali, bom. Aí o baterista é o mais chato da igreja. Não deixa ninguém orar, vai. Senta a mão, baterista, vai. Só que eu não vou dar baqueta não, hein. Tá vendo? Tá todo mundo aqui fazendo o seu. Aí o irmão lá atrás quer orar. Que ambiente é esse? Ambiente de desorganização. Escuta o que eu vou te dizer. Deus, ele trabalha em ambiente organizado, com cronograma. Pastor, eu não creio nisso. Eu creio que ele trabalha no cronograma. Eu creio que ele trabalha na liturgia. E quando ele deseja, ele quebra o espetáculo. Quando ele deseja, ele quebra a liturgia. Quando ele deseja, não é quando o pregador quer, quando o dirigente quer. Às vezes o dirigente nem orou, mas vem aqui e já sabe uma técnica. Levanta a tua mão da glória, levanta a mão da glória. Vai. Bala, chiclete. Já sabe. Então, o lugar secreto é um lugar de cuidado, porque você está assim na intimidade. Aí quando tu chega no lugar público, que é a igreja, aleluia, deixa eu liberar uma palavra sobre esse lugar. A igreja, pastor Eduardo, ela não é privada, ela é pública. Então vai chegar pessoas aqui, vão comer. O problema é que a gente terceirizou a igreja. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. E Ele não perdeu o controle, Ele continuou com o controle. O cetro de justiça ainda está na mão dele. Em breve o leão da tribo de Judá, ele vai rugir. Por enquanto ele ainda continua com o cordeiro, mas daqui a pouco ele vem como leão. E aí o lugar está tomado agora. O lugar está tomado, irmãos. Você está vendo que o lugar está tomado? Deus já começa a pegar um na intimidade. Deus já começa a pegar outro na intimidade. Por quê? Porque o lugar está preparado, o lugar está ativado. Pastor, o que é esse negócio que o senhor fala de tanto ser ativado? Alguém já bebeu aquela bebida energética que eu não vou falar o nome, pra gente não dar crédito? Que tem de laranja, maçã. O rótulo dela tá escrito assim: agite antes de. Por que tá escrito aquilo ali? É porque quando você agita, há propriedades dentro daquele líquido que serão liberadas. Aí Deus falou comigo que Ele não pode usar quem ainda não sabe quem é. Então primeiro Ele ativa para depois Ele usar. Ative antes de usar. Ative a bebida. Ative aquilo que Deus tem em você. Deus não te chamou para ficar sentado. Deus não te chamou para ficar parado chorando. Deus te chamou como guerreiro. Deus te chamou como guerreira. Deus te chamou para você auxiliar o teu pastor, cara. Deus te chamou para você auxiliar a pastora, meu irmão. Deus não te chamou para dividir a igreja. Deus te chamou para unificar. Nós não fomos chamados para dividir. Nós fomos chamados para multiplicar, porque essa é a atenção de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. O crescimento está em Deus. Entendeu, varão? Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento.
Feche seus olhos. Fique de pé. Vamos adorar. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Entre no lugar de intimidade agora. Estou aqui. Pai, eu amo. Você pode declarar isso? Pai, eu amo sua presença. A presença dele é lugar secreto de intimidade. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Você pode levantar suas mãos e dizer isso. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Receba. Sinta o toque de Deus. Segura aí. Antes de entregar o microfone, eu queria orar. Mas eu queria orar de uma forma diferente. Não no que você já não conheça. Mas eu quero fazer uma batalha espiritual nesse lugar. Porque Deus está trocando de governo. Foi isso que eu ouvi quando eu cheguei aqui. Alguns governos estão sendo trocados. Não se espante. Se vocês a partir de amanhã começarem a ter um crescimento exponencial, se começar a brotar pessoa aqui do nada, é porque Deus está trocando o governo. Ele está entregando o governo para uma outra pessoa. Oh, aleluia. E nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os olhos e orasse comigo. Pai, eis aqui a tua igreja. Uma igreja posicionada. Uma igreja que entende para que foi chamado. Uma igreja que reconhece os dons, os talentos. Uma igreja que não negocia a palavra. Pai, essa é a igreja que está no teu coração. Essa é a noiva que o Senhor deseja. Uma noiva santa, pura, imaculada, com vestes brancas. Por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós damos uma voz de comando às regiões celestiais, ao principado que rege esse lugar. Demônios maiores, demônios menores, que foram alimentados por palavra, por comida, por bebida, nós te damos uma ordem agora. Pega tudo que é teu, pega a tua trouxa, sai da região, porque esse lugar é...